Próxima atração no canal 25. Programa Tempo de Reflexão. Sejam bem-vindos a mais um programa do Tempo de Reflexão. E hoje eu tenho a alegria de primeiro conhecer pessoalmente o Paulo Murayama. O Paulo é irmão do Maurício, você já conhece o Maurício, esteve conosco gravando alguns programas no passado. O Maurício é um amigo pessoal, uma pessoa que de fato é diferenciada em relação ao seu coração. E eu sempre tive uma conexão com o Paulo, meio que virtual através do Maurício, e hoje, como Deus prepara todas as coisas, eu tenho a felicidade de conhecer o Paulo. Quero agradecer o Paulo que veio de Curitiba. Nós estamos gravando em Campinas hoje, especialmente para que a gente possa dividir um pouquinho a experiência do Paulo, quer seja na sua carreira profissional, quer seja hoje dentro da consultoria, que ele possa nos ensinar ou transmitir toda a experiência que ele tem acumulado durante essa vida profissional. E vamos falar, claro, também sobre vida, falar sobre família. Esse é o propósito também do nosso programa. Paulo, uma alegria poder te conhecer pessoalmente, uma honra poder ter esse bate-papo contigo. Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui dividindo essa riqueza da tua experiência com os nossos telespectadores. Eu que agradeço muito. É honra e é privilégio e é responsabilidade estar nesse programa, tá? Porque deu para ver o propósito do programa e humildemente vamos tentar colaborar, né, para que haja benefícios da participação, sim. Agora, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho a carreira profissional do Paulo e emendando já, Paulo, com uma segunda questão, como é que foi a transição? Você deixar de ser um executivo para eventualmente estar do outro lado da mesa para apoiar executivos. Como é que foi isso na tua vida? Pois é, hoje eu sou um headhunter, né? Nós fazemos recrutamento e seleção de executivos para as empresas e por 34 anos antes eu fui executivo, né? Eu fiz uma carreira toda em marketing, comercial e marketing, bem clássica. Comecei como assistente de marketing, depois fui gerente de marketing, gerente de propaganda, gerente de vendas, gerente de, na verdade o marketing depois, quando eu reuni essas áreas. Depois eu fui diretor comercial e já estava com vendas e marketing abaixo. E finalmente fui para gerente geral, que foi o fim da carreira, né? o topo da carreira, em São Paulo, de empresas multinacionais. E quando me tornei gerente geral, até interessante talvez mencionar, é que eu senti realmente que a autoridade ela é só um meio para você dar conta da sua responsabilidade, né? Aquele dia que eu entrei na empresa pela primeira vez como gerente geral, eu olhei para o prédio, eram 2.200 pessoas espalhadas em fábricas, e pensei, meu Deus, me ajude a fazer um bom trabalho, porque esse povo depende que eu acerte, né? Depende que eu acerte. Então, o poder não é a essência da função mais alta. A essência da função mais alta é a responsabilidade que ela tem pelos demais, né? Mas daí, depois de 34 anos por aí de trabalho, eu passei para a área de consultoria, né? E fui fazer alguns projetos muito interessantes para grandes empresas. Num desses projetos, que foi no Rio de Janeiro, eu fui convidado para ser um headhunter, para me passar para o lado de cá. E interessante porque ao longo da minha vida, e em São Paulo ou no Rio, em que a gente era abordado por headhunters, né, eu olhava aquelas pessoas meio sérias, meio sisudas e misteriosas às vezes, né, e pensava, puxa, um dia eu quero ser como ele. E na verdade, não há nada de mistério, nem de seriedade, assim, no sentido do humor, né? Mas eu me tornei uma das coisas que eu gostaria de ser no futuro, né? Achava que um dia eu poderia contribuir como headhunter por ter sido executivo. E isso eu sinto que realmente acontece, né? Então a transição foi meio que ocasional. Eu tinha saído de uma grande empresa, me tornei um consultor de uma das empresas que iam comprar essa empresa em que eu trabalhava, que acabaram não comprando, mas essa consultoria me levou para fazer trabalhos nos Estados Unidos, etc. E a partir daí eu gostei daquilo e acabei me tornando
o headhunter que eu sou hoje, né? Com muita satisfação. Viu? É possível hoje você ser um grande executivo hoje, pressionado por resultados, por competitividade e ao mesmo tempo ter essa sensibilidade de saber que há pessoas que dependem do teu sucesso, Paulo? Eu acho que é uma questão até de uma feliz circunstância se você trabalhar numa empresa em que o primeiro homem está preocupado com coisas além dos objetivos do negócio, mas consciente de que aquele negócio é composto por gente, né? Por pessoas. Né? É uma feliz circunstância. Eu digo isso porque nem sempre é o caso, ainda hoje. Né? Você tem empresas que têm como estilo de gestão uma forma, às vezes, autocrática, uma forma até desrespeitosa de lidar com o colaborador. Você tem isso acontecendo. Né? Da mesma forma que, do outro lado, você tem empresas que são não somente democráticas, mas são participativas, desenvolvem o colaborador, o chamam para o processo decisório, divide as informações de forma que ele possa efetivamente participar, etc. Né? O interessante é que a observação mostra que, embora você tenha esses estilos de gestão, chefes preocupados, chefes humanos, e outros chefes menos preocupados, né? Capitães de indústria, às vezes muito mais secos, né? Que ambos os estilos, ou os vários estilos de gestão, dão certo. Dão certo. Você tem empresas de uma espécie que prosperam ou fracassam, empresas do outro tipo que prosperam ou fracassam. Então, é interessante você ponderar, mas, afinal, o que o estilo de gestão tem a ver com o resultado? Né? Há pessoas que se adequam a ambientes em que a autoridade é mais centralizada, né? Em que eles não têm que ter a responsabilidade de decidir e podem só cumprir ordens. Há pessoas assim que podem ser muito eficientes, enquanto o capitão da empresa, o dono, estiver presente e tomando as decisões, a coisa vai. Né? Outras pessoas ficariam completamente tolhidas e frustradas num ambiente assim. Mas essas que estão nesse ambiente, se fossem trabalhar na outra empresa que delega e tudo mais, talvez ficassem apavoradas e não conseguissem dar um passo. O medo de tomar a decisão, não estar preparado para isso, a forma de ser. O fato é que o nosso trabalho hoje consiste exatamente nisso, encontrar a peça certa para aquele quebra-cabeças, sabe? E esse é o nosso grande desafio como headhunters. Né? Qual é a função hoje do headhunter e o que consiste o hunter, Paulo? Para o nosso telespectador ter um entendimento dessa atividade tão importante hoje no mercado. Se eu fosse traduzir, eu seria um consultor de recrutamento de executivos, né? Melhor, consultor de recrutamento de lideranças, porque nós trabalhamos com funções que começam a ter subordinados, então do supervisor até o gerente geral. O nosso trabalho consiste exatamente em ouvir e saber interpretar o que a empresa precisa, né? Isso parece simples, né? Às vezes a empresa não tem muita clareza no que ela precisa, né? Isso também não é incomum e não é um demérito. Às vezes você está justamente precisando de algum olhar externo que te ajude a pensar, né? Então, nós às vezes podemos fazer isso sim, não é incomum que nós colaboremos, né, para a visão do que é necessário. Mas uma vez que você tem essa visão, né, essa visão é composta basicamente de duas coisas, basicamente das competências profissionais e das comportamentais. Com alguma coisa pessoal que eu vou falar rapidamente. Pessoal é quando você está considerando ser transferido para Manaus ou para uma cidade no interior de Santa Catarina, como é o nosso caso, e a gente precisa saber se a esposa vai dar certo lá, né? Se os filhos do casal vão se adaptar a essa região. Nós temos que verificar essas coisas, senão não dá certo, né? Digamos que isso aí é a parte pessoal. Mas tem a parte profissional e a parte comportamental. A profissional nós eliminamos, nós tratamos dela com base nas experiências vividas por ele. Nós não somos capazes de entrevistar um
em profundidade um engenheiro especializado em alguma disciplina, porque nós não teremos condição de fazer isso, ninguém tem, né? Mas nós vamos verificar se ele tem a experiência que o cargo exige. Então, isso nós podemos. Uma vez que se você faz isso, terminou a parte da experiência e percebe que ele pode ser a pessoa, entra daí o que realmente vai fazer diferença. Vai fazer dar certo ou não, que é exatamente a parte comportamental, né? Que é ver se aquela pessoa que nós estamos falando vai se dar bem com a cultura da organização que a gente conhece. Nós estamos analisando essas coisas que são essenciais para o sucesso do profissional na empresa. É isso que vai decidir se ele vai continuar, se ele vai ser promovido ou se ele vai ser desligado da empresa. São esses outros elementos que não têm nada a ver com a experiência. Dificilmente alguém é mandado embora pela experiência, porque errou, porque não sabia fazer, etc. Dificilmente. Mas essas coisas podem acontecer pelo comportamento. Muito bem, Paulo. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos o assunto com o Paulo Murayama. O Paulo é sócio-diretor da Murayama Maciel Consultores Associados. Nós voltamos no instante. Voltamos. Paulo, nós estamos hoje especialmente num ano de desafios. Eu acho que essa palavra que eu gosto de utilizar, Boa. De um ano de incertezas. Como é que hoje você tem, primeiro, avaliado esse 2015 sobre a ótica da sua especialização e como é que você tem avaliado esse ano para os executivos, para essas pessoas que eventualmente mais são pressionadas para poder fazer com que esse ano seja simplesmente um ano que passe logo? Qual é a leitura que o amigo faz hoje desse 2015, dentro desse aspecto, da tua especialidade e outra, dentro da visão do executivo hoje, comandante de uma grande corporação? Eu gosto muito da expressão um ano de desafios, né? Embora a gente tenha ouça com mais frequência uma outra palavra para isso, mas desafios retrata muito bem o momento que a gente vive, né? E por que desafio, né? Quando é que o momento é mais favorável para o colaborador, para o executivo? É quando a economia aponta para melhorias, né? Aponta para melhoria. É igual, digamos, o mercado de ações, né? É melhor quando você compra agora, mas quando o momento está apontando para uma fase melhor, né? Mas esse seria o momento ideal. Um outro momento, que é um momento neutro, na verdade, é quando está estável. Quando a economia está estável, ela tem um comportamento mais, digamos, vegetativo, né? O crescimento é mais vegetativo. Uma outra fase é quando a economia aponta para uma fase de desafios, mais difícil. Daí, muitas empresas revêem suas estruturas e se perguntam: será que nós estamos com a tripulação certa nesse navio para enfrentar esse mar alto pela frente? No momento atual, é um momento de dificuldades, as empresas estão olhando para frente e vendo que as dificuldades que estão sendo enfrentadas agora tendem a continuar por mais um tempo. Então, a cautela impera em todos os lados e a gente sente isso na nossa atividade, né? Do lado do executivo, que é uma parte que eu prefiro falar, né? Ele tem que, nesse momento, verificar as suas condições de empregabilidade, né? Quão preparado ele está para enfrentar o mercado, em termos de experiência, de conhecimentos técnicos, de aprendizado que ele venha fazendo, em termos de atitudes, como é que ele está, e de conhecimento de idiomas, como é que ele está para enfrentar esse mercado, né? E vamos dizer que ele diga assim: eu estou bem. Esse bem tem que ser bem avaliado, na verdade, porque a empregabilidade não é uma coisa absoluta, é uma coisa relativa. Ela tem que ver com a empregabilidade do outro. Ele estará bem, na verdade, se ele tiver uma série de atributos que o fazem mais produtivo
do que a média dos outros do setor. Por isso que é difícil você mudar de carreira. Porque quando você muda de carreira, você é uma pessoa de vendas e vai para a área de finanças, e você quer cruzar essa fronteira, que é tão difícil como a fronteira México-Estados Unidos, difícil de cruzar essa. Mas quando você fala que quer cruzar e se tornar um homem de finanças, você tem que saber que os homens de finanças do outro lado têm mais tempo de casa e mais experiência e mais conhecimento que você, que veio de vendas. Então, a sua empregabilidade relativamente a eles é mais baixa. Então, é muito difícil mesmo você cruzar. Mas mesmo agora, do lado de cá, do lado que você opera normalmente, você tem que estar melhor preparado do que os outros, do que a média dos outros. Daí você tem condição de ser uma resposta às dificuldades que se enfrentam hoje, né? Por outro lado, né, a empregabilidade não é só para você conseguir entrar numa organização. É para você conseguir ficar nela. Ficar nela. É como eu estava falando de início. Numa fase em que o mercado está morno, eu quero gente quente, né? Então, a empregabilidade serve para essas duas coisas, tanto para você se recolocar no mercado, como para você manter o emprego que você tem. E, quer dizer, infelizmente, são questões que você tem que ter em vista hoje. Uma coisa que, assim, de pronto falar, quer dizer, o idioma, né? O idioma, falar inglês ou espanhol, na verdade, esses dois idiomas são os principais hoje em dia, elas são questões sine qua non, não tem conversa. Isso é tão importante quanto falar português, sabe? 90% das nossas posições ou mais exigem inglês fluente. Mesmo quando o inglês fluente não é necessário. Daí você vai me falar assim, mas por quê, né? Por que exige inglês se o inglês não é necessário? Bom, primeiro, poderá ser, né? E em segundo lugar, porque demonstra que a pessoa tem preocupação em melhorar continuamente, né? Um sinal. É um sinal. É um sinal. As competências também que você... para a empregabilidade, eu queria tocar um pouquinho nessas competências, que as comportamentais, quer dizer, a experiência assim está lá, o conhecimento técnico está lá, mas em termos de experiências de habilidades comportamentais, você tem que ter o aprendizado contínuo. É uma das primeiras, porque o mundo muda com uma tal velocidade que se você não estiver continuamente aprendendo, continuamente fazendo cursos, indo a seminários, indo a congressos, lendo, se atualizando, você de repente se vê que você ficou para trás. Então, primeira coisa. Outra coisa que se exige, né, e no aprendizado contínuo está lá o inglês, né, está lá os idiomas. Mas outra coisa que se exige bastante é a capacidade de trabalhar em grupo. Por quê? Porque ninguém conhece tudo. Definitivamente, ninguém conhece tudo. Então, você precisa do conhecimento do outro. E precisa saber repartir, né? Isso dá sinergia mesmo. E também é parte importantíssima daquele aprendizado contínuo. Eu aprendo com você, você aprende comigo. É ótimo, né? A comunicação é outra dos requisitos que estão basicamente em todos os perfis. É a capacidade de saber ouvir e a capacidade de se comunicar, essencial. A flexibilidade, né? Fala, mas por que flexibilidade? Não é uma palavra vazia? Não. O mundo muda com uma velocidade enorme, né? E se você tiver uma pessoa amarrada, uma pessoa impermeável, né, você não vai conseguir que essa pessoa ajude a sua empresa a atravessar mares revoltos ou mares bons, porque a pessoa não vai estar preparada para a mudança, que ela é inevitável, né? E eu acho que queria, sob risco de esquecer, porque são tantas coisas, né? A liderança se pede muito, muito. Eu quero uma pessoa que tenha liderança. Liderança é um tema para uma conversa... Vários programas. Vários programas, né? Mas vamos falar da liderança situacional, né? Aquela liderança em que você, pelo conhecimento que você tem da sua área de atividade, da sua disciplina, né, você pode exercer sobre os seus colegas, sobre os seus colaboradores, sem dúvida, mas sobre os seus colegas até para cima, né?
Não é de forma alguma incomum que um presidente de empresa chame um coordenador lá embaixo para falar sobre um assunto que é da área de especialidade. Ele não pode se fugir a essa forma de assessoria, que também é uma liderança, porque eu vou segui-lo. Se eu tenho confiança no que ele está fazendo, eu vou segui-lo. Então, eu sigo alguém que é líder, né? Então, a liderança também é um atributo que é solicitado. E também menos, mas a gente tem que ler nas entrelinhas, Luciana, é uma coisa que você faz, eu tenho até receio de ficar falando desse assunto, mas é a questão da inteligência espiritual mesmo, a capacidade de você ter alguns valores maiores e mais superiores aos normais, aos do dia a dia da gente, que te dão mais estrutura, mais solidez, né? Para você enfrentar os momentos, as dificuldades, e para você ajudar a empresa a tomar as decisões mais sábias. Por exemplo, com relação, nós falamos um pouquinho sobre isso, com relação ao meio ambiente, com relação à sociedade, com relação a ele próprio, ao próximo, ao cliente. Quer dizer, essas coisas vêm de uma estrutura maior. Se você precisa ter uma coisa maior do que somente os valores e vamos ganhar dinheiro agora e vamos fazer a meta do mês para atravessar isso. Várias empresas já estão valorizam isso, várias empresas, e quando elas valorizam isso, elas querem pessoas iguais. Eu vou dar um exemplo muito curto, né, e muito recente. Há uma empresa, um cliente nosso que eu admiro muito, que são pessoas de boa índole, são pessoas que valorizam o ser humano, etc. E nos pediram para trazer um diretor, né? E foi uma tarefa que foi agradável e desafiante, porque eu queria encontrar uma boa pessoa. Além de ser um bom técnico, um bom executivo, eu queria encontrar uma pessoa, vamos inverter até, uma pessoa boa para trabalhar lá dentro, né? Uma pessoa que tinha valores, era uma pessoa bonita, para trabalhar numa empresa bonita, né? Isso é bom quando acontece. Paulo, eu tenho 1 minuto para encerrar esse nosso bate-papo, né? Tão bom, né? Poder estar dividindo essas experiências com o amigo. Mas para a gente fechar o nosso bate-papo, atrás de um cartão de visita há um ser humano, que tem as suas fraquezas, que tem os seus conflitos. Como é que você hoje, com a tua experiência profissional, quer seja como executivo, quer seja agora à frente da consultoria, como é que você lida hoje com o ser humano, além do cara que tem que ser bom naquilo pelo qual você está buscando ele no mercado? Essa é uma resposta até fácil. Com imenso respeito pelo profissional, por aquela pessoa que ou está trabalhando e se interessou por uma posição que nós temos em aberto, né? Ou por aquela pessoa que está disponível e está participando de um processo. Enorme respeito por ele. Respeito e, talvez porque eu tenha sido executivo, empatia, né? Eu me coloco no lugar dele, né? E respeito se traduz de muitas formas, muitas, mas algumas principais, né? Não mandar essa pessoa para um lugar errado. Tá? Seria desrespeito e um castigo, que a gente não poderia fazer. Nós lidamos com vidas, né? E eu vou terminar. Eu gostaria até de falar mais sobre as formas de respeito, e depois dando informações, estando disponíveis, não fechando as nossas portas, uma vez que, aspas, o nosso interesse por ele terminou. Nós conversamos com ele, respondemos para ele, quando ele manda e-mail, nós mandamos outro de volta, se ele quiser conversar, a gente conversa. Tá? Então, se estabelece uma relação que ela se torna muito fecunda para os dois lados. Eu aprendo muito com eles e vejo que eles agradecem a postura que a gente tem para com eles também. É um trabalho que eu me realizo bastante fazendo hoje. Paulo, muito obrigado pelo prestígio, obrigado por ter compartilhado tanta riqueza de experiência conosco. O programa do Tempo de Reflexão está à disposição do amigo, sempre que você vier passear aqui por Campinas, lá
deixar um pouquinho a tua terra de Curitiba, assim, que a gente possa se encontrar, quer seja para que a gente possa transmitir mais detalhes, mais riqueza para os nossos telespectadores, para que a gente possa falar um pouco mais sobre vida, um pouco mais sobre as coisas que são tão bom para os nossos corações. Queria te agradecer, uma honra, um privilégio estar comigo aqui, o nosso programa está à disposição do amigo. Muito bom, muito obrigado. Obrigado, telespectador, pela tua audiência, obrigado pelo teu prestígio. Lembrando que as nossas reuniões no Tempo de Reflexão acontecem às terças-feiras, 8 horas da noite, e aos domingos, às 10 horas da manhã. Muito obrigado, que você tenha uma semana de sucesso, é o que eu desejo para você e a tua família.